princesas! No vídeo de hoje, vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. E hoje estou aqui juntamente da minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Chegou o momento do nosso maravilhoso devocional de todo dia, que é a leitura da palavra de Deus, né? Estamos lendo a Bíblia em um ano, nesse devocional. E hoje nós vamos estar lendo segundo João, são só 13 versículos, nem um capítulo direito tem, é como se fosse um capítulo só, né? Mas são só versículos, 13 versículos. Terceira João também, que são só 15 versículos. E o livro de Judas, que também é muito pequenininho, são só versículos, que são 25 versículos. Então nós vamos estar... é como se fosse 3 capítulos, né? Mas na realidade são 3 livros. Segundo João, o autor é o próprio João, o tema Andando na Verdade, foi escrito 85 a 95 depois de Cristo. O propósito dessa escrita, né, desta carta, João escreveu a fim de prevenir a senhora eleita contra os falsos obreiros, mestres, evangelistas e profetas, que perambulavam pelas igrejas. Os tais abandonaram os ensinos do evangelho e propagavam seus falsos ensinos. A destinatária não devia recebê-los, dialogar com eles, nem auxiliá-los. Fazer isso significaria ajudá-los a disseminar os seus erros e participar da sua culpa. A carta repudia o mesmo falso ensino que denuncia o primeiro João, que a gente leu ontem, né? E denunciava também os falsos mestres. Então, vamos à leitura de 2 João. Desculpa pelo barulho aqui, que tava um pouquinho de barulho, tá? Mas não repara que a gente tá na sala, a janela tá aberta. Aí tem um pouquinho de barulho. Se tiver algum barulhinho é da rua, tá bom, gente? Vamos à leitura. 2 João, capítulo 1, né? Versículo. Prefácio e saudação. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus, Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Amor fraternal, falsos doutores. Muito me alegro por achar que alguns de seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele, porque já vimos enganadores entraram no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Eu vou só trazer aqui uma
uma informaçãozinha que tem aqui no meu rodapé da minha Bíblia a respeito dessa senhora eleita, a senhora eleita. Alguns entendem que essas palavras significam que esta carta de João foi dirigida a uma senhora crente chamada Quiria, que em grego significa senhora, e a sua família. É mais provável, no entanto, que a expressão senhora eleita e os seus filhos seja uma maneira figurada de dizer a igreja e a seus membros. Eu fico com a segunda, né? Que ele está se referindo à igreja e a seus membros. Agora vamos para a terceira carta, né, de João, terceira João. O autor foi o próprio João. Nós estamos falando aqui do João apóstolo, tá, pessoal? O tema principal, procedendo com fidelidade. A escrita também foi de 85 a 95 depois de Cristo. E o propósito do livro, João escreveu para dar testemunho de Gaio pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes, para fazer uma advertência indireta aos petulantes Diótrefes e para preparar o caminho da sua própria vista pessoal. Então, vamos à nossa leitura de 3 João. 3 João, versículo 1. Prefácio e saudação. O elogio de Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram, não tomando dos gentios. Nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Queixa contra Diótrefes, elogio de Demétrio, saudações. Versículo 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunhos de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente e falaremos de boca a boca. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos pelos seus nomes. Então, terminamos 3 de João. Agora vamos para o livro de Judas. O autor é o próprio Judas. O tema, a mensagem principal é batalhar pela fé. A data é de 70 a 80 depois de Cristo. Vou trazer aqui algumas considerações rapidinho. Judas se identifica simplesmente como o irmão de Tiago, os únicos irmãos do Novo Testamento que têm nomes de Judas e Tiago são os dois meio-irmãos de Jesus. Talvez Judas mencionou Tiago porque a posição de destaque do seu irmão, sendo dirigente da igreja de Jerusalém, serviria para esclarecer sua própria identidade e posição. E o propósito desse livro? Judas escreveu esta carta, primeiro, para, com empenho, advertir os crentes sobre a grave ameaça dos falsos mestres e a sua influência destruidora nas igrejas. E, segundo,
para energicamente conclamar todos os verdadeiros crentes a resolutamente batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então vamos à nossa leitura. São apenas 25 versículos. Então vamos lá, nossa leitura. Versículo 1, prefácio e saudação. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Contra os ímpios e falsos mestres. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes... Só um minutinho, gente, eu vou fechar aqui a janela para ver se diminui aqui esse barulho. Fecha ali, Gigi, janela. Pronto, voltamos. Eu fechei a janela e graças a Deus diminuiu um pouquinho o barulho pra gente continuar aqui. Antes da gente começar aqui o nosso devocional, não tinha barulho nenhum. Então, foi só começarmos a leitura e começou a barulheira. Mas graças a Deus fechamos a janela e amenizou um pouco. Eu vou recomeçar. Então, versículo 3 de Judas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios,
por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Exortação e doxologia. Doxologia final. Doxologia final. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã estaremos começando o Apocalipse. Apocalipse nós iremos ler em 5 dias, né? E logo estaremos começando o livro de Gênesis, porque a nossa leitura anual nós começamos a fazer em junho do ano passado. Então nós começamos pelo livro de Jó. Por isso que nós ainda estamos, agora que nós vamos começar Apocalipse, mas eu creio que até o final de maio estaremos terminando a nossa leitura anual, em nome de Jesus, né? Então, graças a Deus por isso, Deus abençoe a vocês que acompanham juntamente, né, que lê juntamente conosco, que nos ouve, que o Senhor possa derramar bênçãos sobrenaturais sobre o seu lar. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos dado, pelo sol, Senhor, pela chuva, por tudo, Papai, nós queremos te agradecer, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar, pelo nosso vestir, pelo nosso calçar. Também nós te agradecemos, Senhor, pelos nossos familiares, e nós te entregamos e te pedimos, Senhor, que salve, meu Deus, aqueles que ainda não te conhecem, os de perto e os de longe, pois o Senhor é um Deus que está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, Paizinho, por isso que assim nós te pedimos, Papai. Queremos também, Senhor, pedir perdão, meu Deus, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, tudo o que fiz, meu Deus, que desagradou ao Teu Espírito Santo, que o Senhor possa me perdoar nessa hora. Agora abençoa cada um, meu Deus, que está nos ouvindo, que tem acompanhado juntamente conosco. Que o Teu Espírito Santo envolva cada um, dando entendimento e nos ajudando, meu Deus, a viver, meu Deus, os Teus ensinamentos e os Teus mandamentos dia a dia na nossa vida, Papai. Fica conosco, Paizinho, pois nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.